sobre alguma distinção. O que é que nós vamos, aquele que leu a revista, observa-se que o primeiro tópico ele fala sobre a regeneração. A regeneração, o bispo ele está colocando que é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra. A regeneração, obviamente, é aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, se entrega a Deus para ter a sua vida transformada. O batismo no Espírito Santo, aquele que recebe o dom do Espírito Santo, que ele deixa bem claro nessa lição, nós vamos ver o propósito e o objetivo, que é a respeito da manifestação de falar em línguas estranhas, certo? Então, só que existe uma profecia, no capítulo 2, no verso 28 de Joel, que diz assim, que há que ser, que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Parte principal desse versículo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A igreja, ela tem que entender que a manifestação do Espírito Santo de Deus, irmãos, ela é verdadeira, verídica, ela é real, e ela é visível. Por que isso? Dá-se a entender um propósito e objetivo, que nós vamos ver no decorrer da lição. Qual foi o motivo da ordenança? Se Jesus, após a ressurreição e sua ascensão, ao encontrar-se com os discípulos, e Marcos descreve bem isso no capítulo 16, verso 15, ide e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a todos, sem distinção, a toda a criatura. Aquele que tem em sua condições humanas perfeitas de ouvir e entender, a esse deve ser pregado o Evangelho, para que ao introduzir a palavra de Deus ao coração dessa pessoa, ela venha a se entender que ela precisa ter um encontro com o Senhor. Mas como pregar o Evangelho, irmãos? Nós aqui como igreja não temos capacitação nenhuma, não somos capacitados por nós mesmos de levar a palavra do Senhor se não for através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Se nós formos falar de nós mesmos, aquilo que nós lemos e buscamos conhecimento próprio, nós não vamos conseguir transmitir a vontade de Deus. Por isso que aquele que, obviamente, em suas capacitações racionais, que em condições perfeitas de ouvir a palavra do Senhor, quando ele ouve a palavra do Senhor, algo dentro dele toca, e esse algo é o Espírito Santo do Senhor, que começa a transformar essa pessoa. Por isso que o escritor, ele procura separar essas duas partes, que é sobre a regeneração e o batismo no Espírito Santo através da manifestação dos dons do Espírito Santo. E Jesus, quem puder, abre sua Bíblia, irmãos, por gentileza, no capítulo 24, no verso 49 de Lucas. O que Jesus falou para os discípulos nesse versículo? Um versículo bem conhecido. Jesus ele vai dizer assim, no verso 49 do capítulo 24. Lê para mim aí, por gentileza, irmãos. 49 de Lucas, capítulo 24, verso 49. E eis sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, qual que era a promessa de Deus? Derramado o Espírito Santo, irmãos, sobre toda a carne. Interessante que Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ficai em Jerusalém, até que da onde? Do alto, irmãos, sejais revestidos de poder. Quando se trata da regeneração, interessante, o escritor ele deixa isso bem claro, e é um texto que eu gosto muito, os irmãos conhecem. Quando Nicodemos ele vai ter um encontro com Jesus a respeito de conhecer da vontade plena de Deus, e Jesus fala que é necessário nascer de novo. Esse nascer está dizendo nascer de cima. Nascer de cima. Por que nascer de cima? Para que o ser humano venha a ter em sua vida a transformação que só vem celestialmente dos céus, irmãos. Então, nascer de cima, do alto, o derramamento do poder de Deus, até que do alto sejais revestidos de poder. As coisas celestiais, irmãos, elas sempre vêm de cima, para mostrar ao ser humano a sua inferioridade e passar a entender que nós, sem a presença de cima, não somos capazes, irmãos, de deixar ser manifestado nada. Então, por isso que a igreja, de forma alguma, e nós vamos já entrar na revista e vamos ler aquilo que o escritor tem escrito,
A igreja, de forma alguma, ela deve deixar de viver aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito de Deus. E o propósito de pregar o Evangelho a toda criatura. Fala sobre a livre manifestação do Espírito Santo de Deus, quando Jesus está dizendo que do alto será revestido de poder. Atos capítulo 2, verso 1 vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de quê? De Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O verso 2 vai dizer: e de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. A introdução diz dessa forma: nesta lição, veremos que o batismo com Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e tem a glossolalia como evidência física e inicial. Também veremos o propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo. Só abrindo um adendo aqui, irmãos, que nós temos que, obviamente, que a revista é o bispo Euídes, né? O Euídes, lá de Campinas, Goiás. Ao escrever e colocar as suas interpretações na revista, ele tá escrevendo, obviamente, usando alguns textos bíblicos e colocando aquilo que ele tem de visão a respeito do batismo com o Espírito Santo de Deus, tá, irmãos? Nós não estamos aqui para causar nenhuma discórdia, nós estamos aqui para ler aquilo que foi nos apresentado através da revista, aquilo que a Bíblia diz, para que possamos, através do Santo Espírito de Deus, interpretarmos a sua vontade soberana sobre as nossas vidas. O tópico 1, parte de introdução, vai dizer assim: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito Santo, um revestimento de poder visando capacitação para serviço e testemunho, ou seja, trata-se de mais uma das diversas ações do Espírito Santo, como, dentre outras, regeneração e santificação. Podemos observar no Novo Testamento que o batismo no Espírito Santo se trata de uma experiência separada, distinta, é o que vamos estudar nesse tópico. Então, o tópico 1 vai dizer, distinta da regeneração. A regeneração é mais uma obra do Espírito Santo. Aquilo que eu já disse no Evangelho de João capítulo 3, e também Tito fala sobre a regeneração e alguns outros versos que nós vamos ler. Na regeneração, segundo Strong, mudança efetuada pela graça, de uma natureza carnal a uma vida cristã. O Espírito Santo cria de novo, de maneira instantânea, a natureza interior, gerado novamente. Paulo menciona nova criatura, e Pedro diz, nos gerou de novo, e sendo de novo gerado. O apóstolo João descreve os que são feitos filhos de Deus, como não nascidos nem do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. O Espírito Santo opera na vida do ser humano que ouve a mensagem do Evangelho e se arrepende. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é distinta da regeneração, porque aquele que está em Cristo, Jesus, o próprio capítulo 1 do Evangelho de João, acho que o verso número 12, Jesus vai dizer assim, aquele que me recebeu, eu vos dei o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Paulo ele vai escrever ao Timóteo, acho que é capítulo 2, verso 19. Alguém lê para mim, por favor? 1 Timóteo 2,19. 1 Timóteo 2,19. É 2,19? Não. Segundo, irmão. 2 Timóteo 2,19. Isso. 2 Timóteo 2, verso 19. O Senhor conhece o que são os
Ou seja, tendo este selo, irmãos, a partir do momento que nós, e o apóstolo Paulo ele está dizendo ao jovem Timóteo assim, que por causa desse selo, Deus conhece aqueles que são dele. O Espírito Santo do Senhor manifestado na pessoa que automaticamente, ao confessá-lo como Salvador, ou seja, aquilo que Jesus está dizendo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Passa a ter o selo de Deus. Obviamente nós fomos entender e assim fazer, esse selo é a presença do Espírito Santo já no ser humano, irmãos. Por isso que Jesus, no Evangelho de João capítulo 14 ou 16, que fala sobre ele ir enviar algum semelhante, que é o Espírito Santo do Senhor. É 14, né, pastor? 16. Quando ele fala, eu vou para o meu Pai, mas enviarei semelhante algum. A palavra ali é igual, da mesma conotação de poder e autoridade, manifestação celestial. O Espírito Santo do Senhor. Porque a regeneração, ou seja, por isso que o escritor está querendo separar essa parte da regeneração. Aquele que aceita ao Senhor Jesus, e aceitar ao Senhor Jesus, ele já tem a marca da promessa da salvação, se permanecer fiel ao Senhor através do selo que é o Espírito Santo de Deus. Por que isso? Porque isso é a natureza humana, irmãos. A natureza humana ela é pecaminosa a partir do momento que Adão e Eva vão contra a ordem de Deus. E a ordem era essa, não comerás do tal fruto do jardim. Ambos dando ouvido à serpente comeram. Então o pecado introduziu-se ao coração humano. E através daí então, o ser humano em si próprio, conduzido pela sua natureza pecaminosa, ele não consegue por suas próprias forças, irmão, caminhar diante de Jesus. Caminhar para o autor e consumador da nossa fé. Por isso então, que quando Jesus está falando para Nicodemos, volta a dizer, nascer de cima. Você deixa a presença de cima habitar no seu coração, e essa presença fará que você esteja diante de Deus. Por isso, quando Tito ele ouve do apóstolo Paulo sobre a regeneração, sabe? Tirar aquilo que te contamina, que está te corroendo, e fazer com que a regeneração, que é carnal não, que é celestial, habite dentro da sua vida e faça que você tenha a mesma vontade de estar diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ao descrever em 2 Coríntios capítulo 5, verso número 17, ele está dizendo assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A palavra nova ali no grego é kainos, não é kairos que é tempo, é kainos. Algo novo. É como se Deus pegasse aquilo novo, eu me fizesse, aos meus 41 anos de idade, um ser novo para adorá-lo o teu nome. Não me destruindo, não jogando a minha história fora, mas através do sangue vertido na cruz do Calvário, perdoando os meus pecados, fazendo o que eu vim do pecado, e através que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. A partir daquele momento, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, mas não foram esquecidas, não para te condenar, para te fazer lembrar que Ele te salvou das trevas para a maravilhosa luz. Regeneração, nascer de novo, ser feito de novo. É como que o apóstolo Paulo você pegasse, por exemplo, uma folha amassada, cheia de marcas, cheia de riscos, de marca que seja, e o próprio Deus, com as suas mãos santas, pegasse aquela folha, arrumasse, tivesse toda novinha novamente para ser escrita uma nova história. O único que assina é Jesus, porque Ele é. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tudo se fez novo. Jesus te pegou a mim, Jesus pegou a você, nos levantou para sermos algo novo na sua presença. E existe nisso, nessa rede, o escritor ele está dizendo que o batismo no Espírito Santo, ou seja, aquele que aceita o Senhor Jesus, ele tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem fazer morada, não é assim? O que o apóstolo Paulo, nós ouvimos há pouco tempo, 2 Coríntios capítulo 4, vaso de barro. Por que essa alusão em vaso de barro? Porque o vaso de barro ele é frágil. E habita dentro desse vaso de barro o quê? Tamanha preciosidade. Assim que os homens que tinham
valores a guardar em suas casas, em vez de pegar aqueles valores e guardarem num vaso precioso, talvez de ouro, de ouro maciço, que tem uma dificuldade maior de se quebrar, caso precise arrancar dali dentro, eles colocavam aquela sua preciosidade em vaso de barro, numa eventualidade, necessidade de haver necessidade de tirar, eles quebravam aquele vaso e tiravam aquilo que tinha de precioso. Diferente fazendo alusão a uma comparação, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, somos vasos de barro. Somos vasos de barro, irmãos. Mas diferente de nos descartar, ele faz com esse vaso de barro seja dia após dia regenerado, transformado, nos mostrando quão nós somos miseráveis sem a presença de Deus. Miseráveis. Então o tópico 1, a parte 1, está fazendo isso, da distinção da regeneração. Entender que estamos em Deus porque Ele nos amou. Pode falar, pô, irmãozinho. Se eu não souber, o pastor Anderson responde. Não, mas eu quero aprender também. João 14, verso 16, que Jesus está dizendo que vai para o Pai e enviarei outro Consolador. Tá bom, irmãos? Uma pergunta para mim. Quando há regeneração na vida da pessoa, então não há como desviar, se afastar de Deus. Quando há uma regeneração na vida de uma pessoa. Eu entendo assim, irmão Edinho, se eu estiver errado, os pastores me corrigem. Jesus, quando ele está no capítulo 4 do Evangelho de João, conversando com a mulher de Samaria, aquela mulher era uma mulher pecadora. Todos sabem. Jesus, na conversa, ela entende Jesus como profeta, por quê? Porque Jesus fala assim, que o marido que ela tinha também, outros não pertenciam a ela. Então ela entende que Jesus era profeta. E quando Jesus pede água a ela entende que naquele momento há uma divisão entre os samaritanos e os judeus. Tudo isso por causa de religiosidade, certo? Não é nesse ponto que eu quero chegar. Chega um momento da conversa que Jesus fala assim, a água que eu lhe der, se você beber, não voltará a ter sede. Jesus não está falando da água natural, está falando do rios de água viva que lhe fluiriam dentro do seu interior. A palavra beber ali no grego é pineto, que significa beber diariamente, todos os dias. Se você aceitar Jesus hoje, nós aceitarmos, eu como pastor hoje, se amanhã ou depois eu sou regenerado, sou transformado, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Só que não tem como o Espírito Santo de Deus fazer morada em vaso corrompido pelo pecado, irmãos. Leva-se à destruição, porque Ele é santo, Ele é santo. Por isso que a Bíblia diz que Ele é sensível, porque Ele é santo. O Espírito Santo de Deus sente realmente quando tem o pecado, quando a pessoa ela tá tomando atitudes que entristecem a Ele. Aí Ele começa a bater lá dentro do coração dessa pessoa, chegando aonde o Senhor perguntou. A pessoa regenerada, então, ela não se perde, ela pode se perder a partir do momento que ela extingue o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por que isso? Nós, como servos do Senhor, se eu estiver errado, o pastor Anderson pode me corrigir, claro. Se nós não tomarmos essa posição de entendermos, irmãos, que a salvação é semelhante, né? Aí entra aquela tal da doutrina da predestinação, uma vez salvo, para sempre salvo. Não. Salvação, do meu ponto de vista, é semelhante a quê? Uma embarcação atravessada do outro lado do mar. Todos são convidados a entrar na embarcação. No decorrer do oceano, aqueles que se assustarem com medo com a tempestade, se pular no meio do oceano, morrerão e ficarão para trás. Aqueles que chegarem ao outro lado da borda serão salvos e resgatados. Assim, para o meu ponto de vista, biblicamente, a salvação que eu entendo. Jesus nos chama a todos. Por isso, no capítulo que nós lemos, que eu coloquei por introdução, no capítulo 16, verso número 15 de Marcos, Jesus falando assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A salvação é para todos, irmãos. Eu ouso em dizer, se até o Lula hoje, até ele, irmãos, até ele, se converter de todo o seu coração, ele é salvo. É isso, irmão. Sabe por quê? Porque nós, a igreja, nós estamos falando no primeiro tópico, que é sobre a regeneração, irmão. Só para os irmãos entenderem, nós vamos ler mais à frente. A igreja tem que, nós, dentro da própria pergunta que o senhor fez, irmão Edinho, a igreja tem que entender que a salvação ela é pela graça. É pela graça, entendeu? Não sou eu que bato o martelo e falo assim, que o irmão Jair entra no céu. Não sou eu que bato o martelo e falo assim, irmão Clodoaldo, o senhor entra no céu. Agora o irmão Caio não entra no céu. Não sou eu.
porque eu acho que o irmão Caio é isso aqui. Não sou eu, irmão, eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho o poder de fazer isso. Pode falar, pastor. Pela pergunta que o irmão fala aí, pessoal porque falando do próprio, que fala assim, o Espírito Santo cria de novo, de maneira instantânea. Então, tem pessoas que é regenerado instantâneo. Por exemplo, Jesus ele foi transformado, a vida dele foi transformada instantaneamente. Tem as pessoas que é diferente. Ele aceita Jesus, né? E ainda demora um pouco para ele ser liberto de todos os pecados, né? Todas as coisas que ele trouxe do mundo. Não é de uma maneira instantânea. É uma maneira mais demorada, uma maneira devagar que vai, né? Por isso que eu tem pessoas que ele realmente é transformado de maneira instantânea, né? A pessoa muda, você fala, aquele homem era assim, agora ele mudou, ele foi completamente mudado mesmo. Então há diferença nessa regeneração. Né? O capítulo 12 de 1 Coríntios, quando está falando dos dons do Espírito Santo, o próprio Espírito, há diversidade de dons de manifestação, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de várias formas, porque ele conhece o que está aqui dentro do coração, ele conhece a estrutura humana. Somos todos nós feitos pela mão do mesmo Deus, composto de sentimento, carne, sangue, todos nós. Mas existe algo dentro de nós, que é um sentimento em posicionamento, dependendo daquilo que nós vamos passar, que Deus sabe se nós somos capazes de resistir ou não. Se nós somos capazes de enfrentar algumas adversidades ou não. Por isso que a manifestação do Espírito Santo dentro de cada coração ela é diferente. Não é igual. Deus sabe a minha estrutura. Quantas marteladas eu vou aguentar. Mas eu posso aguentar talvez uma martelada, mas talvez o Antônio aguente duas. Então existe, por isso que o apóstolo, quando ele fala em Efésios capítulo 6 sobre a armadura, para resistir o dia mal. Aquela conotação ali, irmão, de revestimento também diário. Por isso que o crente regenerado, ele não pode deixar de orar, ele não pode deixar de ler a Bíblia, ele não pode deixar de congregar, irmãos. Verso 25, capítulo 10 aos Hebreus. O escritor aos Hebreus diz que eu não tenho tal costume, nem a igreja de Deus. Lê lá, aquele que deixa de congregar. Verso 25, capítulo 10. Não pode. Pela nossa salvação, irmã Irene, todos os dias. Pode falar, pastor? Pode falar. Amém, pastor? É mais pela transmissão. Então, assim, se a gente observa, dentro dessa pergunta que o senhor fez, né? Regenerado, pode ou não, tal, né? Questão de salvação. A Bíblia sempre deixa claro, e aí é aquilo que o pastor Daniel Rocha estava comentando, quando você tem lá a chamada tulipe, né, e o facts, né, que é o calvinismo e o arminianismo, que é a segurança dos salvos, né, essa é a questão, ou perseverança. A gente nunca pode entrar por um caminho assim, que a gente, eu estou salvo ou não, pela fé em Cristo, conforme o senhor mesmo falou, estamos salvos. Somos salvos pelo sangue de Cristo. Agora, a gente tem que permanecer, né? Então, em Hebreus 2, por exemplo, assim, Hebreus 2, 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E ele continua descrevendo. Em Hebreus também, capítulo 3, eu só vou ler um pouco de Hebreus, mas tem outros textos aí. Hebreus 3, versículo 6. Hebreus 3, versículo 6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. A qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Há sempre uma condição. Em Hebreus 3,14, eu já estou terminando já, pastor Daniel. Amém, pastor, fica à vontade. Hebreus 3,14, porque nos tornamos participantes de Cristo. Quando? Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Até quando? Até o fim.
e aí o senhor citou Hebreus 10, né? 25. Em Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E Hebreus 10, 26. Aí, talvez dentro disso, talvez. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, a obra da regeneração, ela é feita unicamente pelo Espírito Santo. Não é a igreja que faz, não é o pastor da igreja que faz, não é curso teológico, é uma obra do Espírito Santo. Ele nos regenera, nos faz nascer de novo, conforme o pastor Daniel Rocha já tem nos ensinado. Mas se não permanecermos firmes em Cristo, diariamente buscando, pedindo graça, não existe essa doutrina, aí sim, biblicamente falando, uma vez salvo para, assim, eternamente salvo e pode fazer o que quer. Não é isso. Não existe também insegurança, pelo amor de Deus, irmão. Ninguém entenda, então eu aceitei Jesus, estamos salvos. Será que eu estou salvo à noite? Será que eu estou salvo amanhã? O crente entra agora em loucura por causa disso. Sangue de Jesus tem poder, né? Somos salvos pelo sangue de Jesus. E aquela comparação que o senhor fez, isso mesmo. Enquanto estamos firmes em Cristo, estamos caminhando para o céu. Agora, se pecarmos voluntariamente, por mais que o Espírito Santo tenha nos regenerado, mas se não vigiarmos, aí entra o texto de vigilância, né? Vigilância. Até porque, irmão, já estou terminando. Amém, pastor, fica à vontade. Até porque a parábola das 10 virgens, a gente tem que entender isso muito bem claro, como já temos sido ministrado, foi ministrado domingo aqui e sexta-feira. Isso. Sexta-feira, né? Domingo e sexta. Isso, sexta-feira. Sobre as 10 virgens, perceba, se elas são aplicadas a nós, a igreja, se são aplicadas a nós, então sabemos que é a presença do Espírito Santo, enfim, tal. Então, a Bíblia diz que na volta de Jesus, nem todo mundo vai subir. Isso está explicado. Então, isso envolve o quê? Que há pessoas que, infelizmente, se não vigiar, não vai para o céu. Então, nós somos salvos pela graça, não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos por mérito nosso, ninguém é salvo porque é bom, nada que a gente faça vai nos salvar. Somos salvos pelo sangue de Jesus, unicamente pelo sangue, pela obra da graça, não é mérito nosso, é favor imerecido. Porém, nós não podemos pisar no sangue de Jesus. Verdade. Isto é, nós temos que ficar firmes. E a firmeza é através da pessoa do Espírito Santo, que é aquilo que o pastor Daniel Rocha falou. Então, se a gente extingue o Espírito Santo, se a gente não busca mais, não quer mais o Espírito, começa a viver uma vida de decadência espiritual, ninguém cai do dia para a noite, irmão. Aquela queda que a gente vê, meu Deus, fulano ou fulana caiu. Não, aquele é o último degrau. O último degrau é quando as pessoas nos veem que caímos. Na verdade, a gente vai caindo degrau por degrau, a gente vai descendo. Deixa de orar, deixa de buscar, deixa de ler Bíblia, deixa de servir ao Senhor, começa a olhar o problema de um, de outro, focar no erro de um, no erro de outro, e o diabo faz isso mesmo. A gente deixa de vigiar e aí vai caindo. Então, nesse sentido, que eu já tomei tempo demais... Fica à vontade, pastor. O senhor pode corta tudo que eu falei. Eu já tomei tempo demais já. Fica à vontade, pastor. Desculpa. Hebreus ele é muito forte nesses temas. Hebreus 6, verso 4. Porque é impossível que os que já foram iluminados, é esse que a gente está falando sobre pisar de sangue, né? É porque é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, então caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. A apostasia, ela é fato, isso é bíblico. Apostatar da fé é o que é? É o crente. Não é um novo convertido. O novo convertido, ele não apostata da fé.
Novo convertido, não. Apostasia, o crente que apostata é o crente que conhece Bíblia. É o crente que defendeu a doutrina. Talvez ele foi obreiro, foi pastor, foi um monte de coisa. É pessoa que conhece Bíblia. E apostasia o que é? Deixar a fé genuína e vai pregar agora tudo ao contrário. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem nos deixa de pé ou nos mantém de pé é o Espírito Santo. Se nós deixarmos de buscar o Espírito Santo, não tem jeito, irmão. Cedo ou tarde vai cair. Isso é fato. Não interessa tempo de igreja, não interessa cargo, não interessa função. Pode ser doutor em teologia, não interessa, irmão. Se deixar de buscar o Espírito de Deus, deixar de descer na casa do oleiro, cedo ou tarde, o diabo vai derrubar. Verdade. Isso é muito sério, irmãos, e nós, como igreja, temos que observar isso diariamente. Sabe, fazemos a nossa autoanálise, não só no dia da Santa Ceia, que o verso 28 diz assim, do 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso aí é diário na nossa vida, porque é bem sério aquilo que nós temos a alcançar, que é a graça de Deus, a nossa salvação, ou nós temos a perder por causa de desobediência. A missionária que pregou no congresso com as irmãs, no sábado, eu esqueci o nome dela, pregou no sábado, foi no sábado? Foi a segunda, não, que não acabou a luz. Ela usou uma expressão para falar da graça que eu achei bem interessante. Eu estava sentado aqui e eu vi ela. Ela falou assim, mano, pelo fato de estarmos na graça, mais ou menos isso aqui, não nos dá a ocasião à libertinagem. Ela cita alguns pecados, entendeu? Porque ela falou, eu não lembro a palavra exata que ela usou, mas é semelhante a isso aí. A graça, irmãos, não é motivo de nós vivermos na libertinagem, ou seja, no pecado. Ela até cita sobre o pecado da masturbação, alguma outra coisa, que ela fala isso, está clara mesmo. Irmãos pegarem a mensagem, ela fala isso. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas confundem muito. Para quem estuda o direito penal, irmãos, não há crime quando não há lei. Entendeu? Quando não há lei, não tem crime. Só para você ter uma ideia, se eu pegar esse copo aqui e jogar no chão, não tem crime. Só fazendo uma demonstração, porque não tem lei. A partir do momento que existe uma lei vigente, e para que existe uma lei, se você começa então contra aquela lei, você pode ser penalizado, porque existe a lei. Entendeu? Quando aquilo que o pastor Leo já falou, em Hebreus realmente cita diversas vezes isso, se nós somos os conhecedores da graça, da misericórdia do Senhor, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós abrimos mãos disso, irmãos, para nos satisfazer, buscar as nossas próprias vontades, nós somos conhecedores que existe a graça e o que nos leva ao céu e o que nos leva ao inferno. Então nós vamos ser julgados dentro disso. Então nós temos que ter muito cuidado de, sabe, aquilo lá, uma hora eu volto, uma hora eu me arrependo, uma hora eu peço perdão, porque nós vamos ler daqui a pouco, e o que me chama bem a atenção no capítulo que nós lemos e toma por base sobre o derramamento, a Bíblia, se vamos ler, quando lê o capítulo 2, as pessoas focam muito, houve o derramamento, mas existe uma palavra ali que nós temos que prestar muita atenção, que é de repente. De repente. De repente. Então nós não sabemos a hora que Jesus vai nos chamar. Eu já disse isso aqui uma vez, quando a minha mãe foi recolhida pelo Senhor, no enterro dela, aquela está ali de prova, acho que tinha porque lá é bem grande o cemitério, o Antônio deve conhecer lá em Guarulhos, onde é o Vila Rio, lá é bem grande, cemitério bem grande. Acho que tem mais ou menos umas 10 ou 12 salas ou mais de velar. Todas estavam cheias, irmãos, todas, né, Kelly? Todas estavam cheias. Quase 100% era crente. Acho que tinha uma pessoa, para você ter ideia, uma pessoa que não servia ao Senhor, e nesse velório estava praticamente vazio, acho que se estava ali era filho ou filho. Os outros, onde tinha crente, estavam todos lotados.
Tinha pessoas novas, tinha pessoas de baixa e pouca idade, pessoas idosas. Estavam sendo velados seu corpo ali. Deus a chamou para si. Nós não sabemos o momento que Deus pode nos chamar, irmãos. Nós temos que estar preparados a todo instante. Então, não tem crente, tem que ter isso primeiro no seu coração, na sua mente. Não existe tempo para dar uma volta e depois de cansar da volta, retornar. Porque a qualquer momento, ele vai vir buscar a sua igreja. Ou de forma individual, ou de forma coletiva. A profecia de buscar a igreja tem se cumprido na terra, irmãos. Tem coisas que que Deus vai permitir que nós passemos em vida, tem coisas que Deus não vai nos permitir nos levando para si. Os planos de Deus, só Ele sabe. Nós não sabemos, mas que nós temos sabendo aquilo que o pastor falou, irmão, ficarmos firmes, regenerados, cheios do Espírito Santo de Deus, não pularmos da embarcação, mas seguindo forte e firme para o alvo e o autor consumador da nossa fé. O tópico 1.2, irmãos, ele vai dizer assim, ó. Eu vou virar assim a revista, irmão, porque eu não enxergo muito direito. São diversos os termos relacionados à expressão bíblica santificação, santidade, consagração, separação. A ideia básica é de separação do uso comum para a dedicação a Deus e a seu serviço. Deus nos chamou para a santificação, 1 Tessalonicenses 4:7, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Trata-se de uma obra do Espírito Santo, na vida do nascido de novo. Timothy Jane, acho que é assim que fala, né, pastor Anderson? Na Teologia Sistemática Stanley Orton, de 97, página 407, aquela operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a santa disposição outorgada na regeneração é mantida e fortalecida. A Bíblia menciona a santificação do Espírito, produzida em nós, os salvos em Cristo Jesus. Só uma pergunta, irmãos. Tem como nós buscarmos a santificação sem o Espírito de Deus? Quem acha que tem? Pode se manifestar, irmão. Se você tem uma dúvida, nós estamos aqui para aprender juntos. Porque só sabe o que pode entrar na casa o dono da casa, certo? Não é verdade? Só sabe o que pode e quem pode entrar na casa o dono da casa. Se a igreja não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, entra qualquer coisa e permanece. Mas a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, ainda que as coisas errôneas, mundanas, que não adoram ao Deus queiram entrar, o dono da casa joga para fora, irmãos. Santificação. Sabe até para os irmãos entenderem, a consciência pesada da pessoa que fala que vai fazer uma dieta. Já que a irmã estava cobrando ali academia minha e do Antônio, a consciência pesada, sabe qual que é? Eu vou fazer uma dieta. Aí ia falar assim, eu não vou comer bolacha recheada, ou biscoito, que seja, não sei, bolacha recheada. Aí você vai lá e abre o armário, a primeira coisa que está na frente, você morrendo de fome, um pacote de bolacha recheada. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Só uma não tem problema não. Sabe? E come. E não come só uma. Não come, irmãos. Não come. Eu fiz isso, irmãos, para nós entendermos o quão é importante a presença dele em nossas vidas. Porque a todo momento, ele vai nos lembrar que isso não pode. Ele vai nos fazer sentir que os céus, entre aspas, irmãos, vêm se entristecer conosco por causa de uma atitude errada que nós tomamos. E são diversas, irmãos. Alguém aqui poderia citar um pecado que nos afasta da santificação? Um só. Mentira. Mentira, irmãos. Que é o mais comum, irmãdinho? Aí, a Bíblia até diz assim, irai-vos, mas não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, alimentar aquilo. Sabe, um exemplo, o irmão pisa no meu pé, você fica irado.
tem que perdoar, porque somos seres humanos. Aí você começa a alimentar, mas aquele lazarento pisou no meu pé. Oi, irmã? Murmuração, inclusive. O pastor Anderson falou bem ontem sobre isso, na mensagem que ele trouxe a nós lá em Mailasque. Tudo isso, irmão, afasta de nós a vontade de Deus. Afasta de nós. A mentira. Sabe que é uma mentirinha. Eu não sei se existe mentira. Mentira é mentira, né? Uma mentirona, uma mentirinha, ou pecadinho, ou pecadão. Mentira branca, e ainda além de ser racista ainda. Ou seja, quer amenizar a mentira como se fosse algo bom. Se fosse a mentira pesada, a mentira preta. Olha, misericórdia. Pode falar, pastor. Falando de santificação, né? Às vezes a pessoa vê uma pessoa profetizando, uma coisa aí, e fala, ô, é de santo. Mas aqui o escritor está dizendo, contudo também é bíblico que profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas não é atestado de santidade. Na percebe de um então, a pessoa Sim. tem que ter muito cuidado. Por... Eu vou dar um exemplo. Eu estava, tinha uns 17 anos, eu comecei para a igreja, estava tendo um culto lá e daí teve uma mulher pela primeira vez na igreja lá, e foi lá na frente, lá, começou a profetizar lá e falar isso aqui, aí levantou uma irmã lá, que ela tinha esse dom, né? Foi lá e repreendeu, porque não era de Deus, a pessoa caiu. Você vê que o diabo fala na nossa lei. Então, tem que ter muito cuidado, né? Achando que a pessoa começa a cuidar, os demônios, fala assim, ela é santa, santificada, está lá. Não, aqui fala, você pode ver que ele fala que é bíblico dizer que está demônio. Isso, sim. Não é atestado de santidade. Isso, a santificação é algo a ser alcançado diariamente, né, irmãos? Nós não... E alcançamos isso em Deus, claro, né? Claro. Deus, ele usa sempre quem ele quer usar, irmãos. Independente, Deus, ele usa... De repente, Deus está falando no seu coração com você, porque você tem o Espírito Santo de Deus, só que você está com a mente tão cheia de problemas, ou não está dando ouvido à voz de Deus. Aí Deus pega, de repente, uma pessoa para falar para você aquilo que você precisava ouvir. Por isso, Deus, ele usa da forma que... E isso não quer dizer que aquele que profetiza, aquele que fala em línguas, embora assim deva ser, não quer dizer que essa pessoa ela um santarrão, porque obviamente nós não somos ninguém santarrão, nós somos vasos, cada dia transformados, buscando a misericórdia do Senhor para alcançarmos um dia em Cristo a perfeição. Mas também, irmão, nós temos que tomar muito cuidado, até dentro disso que o pastor falou, de nós não julgarmos uma pessoa por aquilo que nós achamos que é certo ou que é errado, que não tem conotação bíblica. Entendeu? Nós não podemos fazer isso. Nós temos sempre que estar lendo a Bíblia, retendo aquilo que é bom para nós, entendeu? Biblicamente. E sabendo, obviamente, que tanto aquele que profetiza, ele tem sim condições de fazer algo falho, como aquele também que não profetiza tem condições de fazer algo falho, porque diante de Deus somos todos nós iguais. Mas a santificação nós só encontramos em Deus. Pode falar, irmão. O irmão ia falar? Antônio. Fala, lê os últimos, a parte final, que é o pior. Entre os irmãos. Fala em 7 classificações ali, né? E esse é o pior, o que semeia contenda entre os irmãos. Eu lembrei que a gente fala assim de murmuração, às vezes, principalmente a gente que tem às vezes um discerne, que nem outro dia eu conversei com alguém e falei assim, Adão, se eu estiver falando alguma coisa, você me chama atenção, eu chamo a atenção sua, né? E muitas vezes entre a gente às vezes começa até a comentar sobre outros assuntos, que às vezes envereda para um lado mais, ai, você viu, fulano, não sei o que,
E ali Deus chama eles para fora e expõe o pecado deles, que eles estavam ali Blasfemando, comentando sobre isso. o servo de Deus e ela acaba ficando Leprosa, isso. E depois ele fala, né, para Deus perdoar ela. Mas assim, é uma coisa assim que pra gente, a gente banaliza isso. É uma coisa tão simples que a gente às vezes não assimila que está falando algo e não está agradando a Deus. Porque ali ele estava falando entre eles dois. Se Deus não trouxesse para Abraão, Abraão ia ficar sabendo deles ali comentando sobre a esposa dele, né? E é uma coisa que a gente precisa vigiar nesse ponto, né? E a gente acaba pecando e sem a consciência de que está fazendo errado. Isso, por isso. Isso. A pessoa que trabalha por si, com intenção sempre de causar divisões, causar um mal a alguém, sabe? Se colocando como o certo de tudo e querendo ser superior a alguém. Você pode prestar atenção, irmãos, que a pessoa que gosta de levar contenda, ela sempre quer ter o status de uma pessoa correta. Ter o status de uma pessoa correta, mas ela maquina o mal. E baseado nesse verso 16 do capítulo 6 de Provérbios, eu quero dar início aqui ao tópico 3 da revista, lembrando que nós estamos falando sobre a distinção, irmãos. A princípio, para a gente entrar no tópico 2, que fala sobre o corpo de Cristo, irmãos. Sobre este batismo, recorremos a 1 Coríntios capítulo 12 e 13, que fala sobre o corpo de Cristo. Na versão usada na Bíblia do culto, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. É a ação do Espírito Santo trazendo ao corpo de Cristo pessoas que se arrependeram e nasceram de novo. O contexto está lidando com a unidade do corpo. Todos que estão no corpo foram alvos da ação do Espírito. Ou seja, não há lugar para competição, soberba, menosprezo entre os membros. Este texto nos remete a Gálatas 3, 27 e 28. Batizados em Cristo, sois um em Cristo. Assim é possível afirmarmos que todos os que nasceram de novo são batizados pelo Espírito Santo, mas não significa que todos já foram batizados com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é mais uma das diversas obras do Espírito, O corpo de Cristo, quem é o cabeça é Cristo, certo? Existe ali, o apóstolo está ensinando, a partir do verso número 12, 1 Coríntios 12, sobre o corpo de Cristo. Fala sobre a unidade mediante o Espírito de Deus. Dentro disso, do verso 16, que foi lido, a parte primeira, fala sobre 7 pecados ali, e o mais abominável é aquele que leva contenda entre seus irmãos. Somos todos corpo de Cristo, cada um na sua função da realização de uma grande obra, que é a obra de Deus. Se alguma parte desse corpo, irmão, começa a correr fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é da unidade, a igreja, irmãos, ela deve ser unida. O corpo de Cristo deve ser unido. E quando não há essa unidade, irmãos, é porque uma parte está deixando o Espírito Santo de Deus de lado. Porque o Espírito Santo de Deus, que é o único, um Espírito, ele não vai falar no meu coração e no seu coração e no coração de quem quer que seja algo a dividir a igreja. Jamais, irmãos. Pelo contrário, ele vai trabalhar dentro de nós para que a igreja em todo tempo esteja unida. Unida. Isso. Então, nós temos a responsabilidade. Uma má conversação. Por isso que 1 Coríntios 15, verso 33, diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. A destruição do corpo, da igreja, no geral, só dá prosseguimento, irmãos, quando aquele que ouve leva para frente. De algum lugar vai surgir um assunto, de algum lugar. De algum lugar. Por exemplo, se eu chegar no pastor Anderson, e querer falar contra a vida do nosso pastor, e o pastor Anderson pegar e levar isso à frente, irmãos, começa a disseminar na igreja uma má conversação.
Agora, se eu chegar no pastor e for difamar o nosso líder, o pastor, com a autoridade que tem, me orientar, me repreender, morre o assunto por ali. Morre o assunto por aí. Dia 1º de janeiro deste ano, a primeira mensagem que eu ouvi foi um culto online da Debras Osasco. O preleitor lhe falava assim: irmãos, você quer ter sua vida ministerial abençoada? Aquele janeiro profético que eles fazem. Foi no dia, literalmente, dia 1º de janeiro. Você quer ter sua vida ministerial abençoada? Você quer ter a sua igreja abençoada? Você quer ser realmente usado por Deus? Pare de dar ouvido às más conversações. Ele falava isso, irmãos. E ele citava o exemplo próprio de vida dele. Ele falou: irmãos, meu ministério começou a crescer quando eu parei de dar ouvido às más conversações. E comecei a ouvir a voz de Deus no meu coração. Hoje esse irmão que pregou é um dos grandes pregadores do Brasil, que prega a palavra do Senhor. Então isso é um exemplo para nós, como igreja corpo de Cristo. O ser humano ele tem uma dificuldade, na igreja nem tanto, de ser submisso às suas autoridades. Na igreja não temos esse problema. Todo mundo aqui é submisso à autoridade. O ser humano é. Eu trabalho com algumas pessoas. E eu tenho sobre essas pessoas autoridade. De ensiná-las, de puni-las se for necessário, de fazer algumas coisas com elas. E eu tenho ali na minha equipe diversas pessoas de pensamentos diferentes. Tem algumas pessoas que eu, para conversar com elas, eu tenho que chegar, sentar, falar com ela calmamente, para ela entender. Tem umas pessoas que eu tenho que chegar e arrancar a orelha mesmo, para entendermos. São pessoas diferentes, é assim. Porque se eu falar com aquele que eu pego e converso assim, da mesma forma que aquele que eu sei que eu tenho que ser mais ríspido, aquele que se titula mais, como posso dizer, esperto, mais malandro, vai querer achar que está. E não é assim. E com isso, nós aprendemos a lidar com o ser humano de diversas formas, de diversos pensamentos. O corpo de Cristo, obviamente, irmãos, nós temos o Cristo Jesus, que é o nosso autor consumador da nossa fé, que nos deixa o seu Santo Espírito para a unidade do corpo de Cristo e fazendo que o corpo de Cristo esteja unido, a igreja cresça, se expanda e quem ganha é os céus através da pregação do Evangelho de Deus. Tenha isso em seu coração, tenha isso em sua mente, irmãos. A distinção, ser batizado com o Espírito Santo, a manifestação plena do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver agora através dos dons do Espírito Santo. E a regeneração, nós temos que ter essa base no nosso coração, que nós buscamos a cada dia a santificação em Deus. Para nós termos, então, isso no nosso coração. Tiago, capítulo 3, fala sobre a língua. E também fala que não pode jorrar da mesma fonte, água doce, e água amargosa ou salgada que seja. E isso é muito sério. Isso é muito, muito sério e de nós meditarmos. Porque isso é sério, irmãos. E quem estava falando sobre murmuração, a irmã Irene, que estava comentando sobre esse tipo de murmuração. Irmãos, tópico 2. Tópico 2. Tópico 2 vai dizer assim, ó, irmãos, a glossolalia, ou seja, glossolalia, línguas estranhas, trata-se de uma evidência externa, física e inicial do batismo com o Espírito Santo. Atos 2, 3, 4. As línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, estão em consonância com a Bíblia Sagrada. Atos 10, 45, 46 e Atos 19, verso 6, aqui na igreja de Éfeso. Os sinais sobrenaturais no dia de Pentecostes. Jesus, quando ele fala para os discípulos assim, ficar em Jerusalém, até que do ar seja revestido de poder. Promessa, nós lemos capítulo 24, verso 49 de Lucas, certo? Existia 3 grandes festas, ou principais festas, vamos dizer assim, embora os judeus é um povo bem festivo. O povo que gosta de festa é judeu. Gosta de festa, quando é época de comemoração de festa, seja casamentos, é tudo de dias, né? Igual nós que começamos meio-dia e meio já acaba, porque o gasto é muito grande. Não. Judeus gostam de festa. Um judeu nato mesmo, ele gosta de festa. Ele ajunta ali a família, a turma, os amigos, e o amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, e
Vai ali, come, bebe e gosta de festa. 3, vou colocar como principais festas do povo judeu. Quem pode me ajudar? Páscoa, ou dos pães asmos, que são a mesma. Colheita e das cabanas, que é o tabernáculos ou cabanas. Essas 3, cada uma tinha uma representatividade. Obviamente da Páscoa, lembrando que o anjo da morte veio e Psique passou por cima, porque os umbrais das portas estavam marcados com sangue, conforme a ordenança bíblica. Então o anjo vinha e pulava. Ali então foi-se comemorada a Páscoa. Os irmãos conhecem toda a história da colheita. Sempre que hoje, quando houve-se então o Império Grego, passou-se a chamar do Pentecostes, iniciando sempre com a colheita da cevada e terminando com a colheita do trigo. Era uma festa bem próspera. E do tabernáculos ou da cabana, que representava os 40 anos de deserto, aonde o povo habitou então em tendas. Essas 3 Páscoas. E o verso 16 que nós lemos, o verso 15 do capítulo 16, Jesus ele dá uma ordem, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E quando Jesus ele fala ficar em Jerusalém, lembrando-se que a festa do Pentecostes dava-se 50 dias após a Páscoa. E nessa ocasião, subia-se pessoas de toda a região, porque era uma festa de colheita, uma festa próspera. Subia-se para Jerusalém pessoas de toda região, para que ali então agradecesse a Deus pelo bom plantio, pelas colheitas, pelos frutos das primícias, por tudo aquilo levava-se em adoração a Deus também. E nessa ocasião interessante que nós vamos observar que o derramamento do Espírito de Deus dá-se então nesse período do dia de Pentecostes, mas é por causa da festa, das colheitas, aonde há diversidade de pessoas ali, pessoas de todos os âmbitos que estavam ali, agradecendo a Deus pelo ano de fartura. Então a cidade estava cheia. A cidade estava cheia. Existe um propósito, então, da manifestação, se nós assim entendermos e formos raciocinar, o porquê do dia de Pentecostes. Porque o Evangelho do Senhor, irmãos, ele devia, sim, de imediato ser levado a todos. Todos deveriam saber que o Jesus que foi crucificado na cruz, que ressuscitou, que subiu em ascensão aos céus, fez uma promessa do derramamento do teu Espírito, para que assim a manifestação do Espírito Santo do Senhor fosse manifestado em todas as pessoas que assim viessem a crer. Estavam reunidos. E entra o versículo que me chama muito a atenção, irmãos, que diz assim: e de repente, as coisas acontecem, irmão, quando nós não esperamos. As coisas acontecem muitas das vezes quando nós passamos a achar que está demorando ou até mesmo duvidando. De repente, veio do céu um vento. A oferta, irmãos. Um vento como de um som. E vinha línguas repartidas como de fogo, e tomou a casa. E começaram a falar em línguas estranhas. Só que é interessante que esta multidão, vamos se colocar assim, que estava ali para participar
do Pentecostes, da festa da colheitas, ouviram aquilo. Ouviram aquela manifestação. Entenderam que eram homens galileus. Porém falavam em suas línguas, eles estavam entendendo a promessa de Deus, irmãos, que do Espírito seria derramada toda a carne. A promessa de Deus que a palavra dele, a vontade dele seria ouvida por todas as nações. Eu tomo isso por exemplo, por quê? Porque a presença e o dom do Espírito Santo de Deus é fundamental para o bom andamento da obra de Deus. O Espírito Santo de Deus é fundamental para o bom andamento da obra de Deus, irmãos. Todos nós somos regenerados e em nós há o Espírito Santo de Deus porque existe o selo. Agora, para que a obra do Senhor, irmãos, seja manifestada e que as pessoas entendam como Deus ele age, ele deixou-nos dons, para que assim venha a ser manifestado aos corações da pessoa, através desses dons, a vontade do Senhor. Interessante que dessa, então, a promessa se cumpre do derramamento do Espírito Santo. Os irmãos forem ler em Atos dos Apóstolos, que após esse derramamento, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta, anuncia a palavra do Senhor, pessoas se rendem a Jesus, com autoridade, com ousadia, com poder, irmãos. A Bíblia nos dá, Atos ele vai descrever a manifestação plena daquele que realmente tinha recebido a presença do Senhor, até chegar no momento do mártir, que é Estevão, que ele viu os céus abertos, Jesus à direita de Deus. Lá na frente o apóstolo Paulo, que participou do martírio de Estevão, ele testifica desses mesmos versos, que ouviu que Estevão tinha visto os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, irmãos. Isso é o poder soberano de Deus sobre a igreja. O tópico 2.1 vai dizer assim, no dia de Pentecostes, quando do derramamento do Espírito Santo, conforme prometido anteriormente, os que estavam reunidos com três sinais: um som, como de um vento, línguas repartidas como de fogo, e falar em outras línguas. Lembremos que vento e fogo faziam parte de algumas manifestações divinas registradas no Antigo Testamento. Assim é possível conectar o fogo e o vento, indicando a manifestação divina na casa em que estavam reunidos, e línguas indicando capacitação para testemunho profético. Cremos que Lucas, inspirado pelo mesmo Espírito, adequadamente registrou: veio da onde? Do céu. Nosso Senhor, ao iniciar seu ministério terreno, orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Agora, seus discípulos também oram, aguardando o cumprimento da promessa. Veio do céu e o mesmo Espírito é derramado. Se Jesus envia o seu Espírito, irmãos, a habitar em nós, fazer morada, e se Jesus envia o seu Espírito, esse mesmo Espírito nos entrega dons para entendermos que Ele fala conosco de diversas formas, que Ele usa. Jesus ainda nos dias de hoje, irmãos, derrama os dons de línguas? Quem acha que sim? Derrama, irmãos. Derrama. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o quê? O mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o quê? É o mesmo.
E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito e opera estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, os dons, irmãos, são vigentes e permanecem em nosso meio. Porque o Espírito, ele dá a cada um conforme ele quer. O dom de línguas, quando fala assim, que desceu sobre eles e começaram a falar em línguas, novas línguas, línguas estranhas, a quem falava, a quem ouvia interpretar, ativa, porque falavam-se nas línguas. É interessante, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, quando nós queremos julgar, como que eu posso dizer? Ou murmurar, talvez, a fala de línguas estranhas de alguma pessoa. De algumas pessoas, de alguma pessoa. Eu não sei se tem na Bíblia, se alguém já leu, me mostre. Eu não vi, não li. Que existe algum salmo na Bíblia, como o salmo é um livro de cântico a Deus, que ali fala as línguas que devem ser faladas. Alguém já leu isso na Bíblia? Existe? Que na Bíblia está escrito a língua que deve ser falada, como aquilo que está baseado em 1 Coríntios 12, sobre os dons de línguas. Existe, pastor? A língua que deve ser falada? Por quê? Porque não tem, irmãos. Porque isso é mistério de Deus. Quem aqui é batizado com os dons de línguas, irmãos? Que tem um dom de línguas? Quem? Batizado. O dom de línguas. Isso. Que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquilo que o... Oi. Eu falou isso aqui. Eita, Deus mío. Eu escrevi ali, irmãos, porque fala sobre a glossolalia, que é xenoglossia, que significa xenos a estrangeiros, que é originário do grego, tá? E heleni, que significa língua, que é uma língua estrangeira.
É. H-I-L-E, com acento N-I-K-E, Heliniké, que é língua, aquilo que é a manifestação, uma língua estrangeira. Nós, até falando em variedade de línguas, por exemplo, o pastor Anderson ele fala o português, o espanhol, e o inglês e o grego. Ele lê. Ele é poliglota. Isso. É isso que eu ia falar. Ele é poliglota, porque ele fala mais de uma língua, entendeu? Poliglota. Tem pessoas que falam, hoje em dia o que está na moda é a língua chinesa lá, o mandarim, né? Mandarim e assim vai. Então são pessoas que têm variedades de línguas, diversas. Se você pesquisar depois, dá um Google lá, ou no YouTube é melhor, porque você vê o vídeo e fala. Você vai ver diversas falas no mundo inteiro. Tem coisa que você vai ficar olhando assim, será que a pessoa está te xingando, você não entende. Isso é interessante, irmãos, isso é interessante. O que me chama a atenção é que quando, igual, o falar em línguas, eu vou ouvir, eu não tenho, se eu tiver o dom da interpretação, Deus há de me fazer interpretar aquilo que, por exemplo, o irmão falou. Eu sei que é uma língua estrangeira vinda dos céus. É algo que vem dos céus. Eu tendo o dom da interpretação, Deus vai me permitir interpretar aquilo. Muitas das vezes a fala está se referindo a uma profecia, uma mensagem a alguém ou a mim mesmo. Assim ouviu-se os que estavam na festa do Pentecostes, pessoas falando aquilo que vinha dos céus e cada um ouvia no seu dialeto. Obviamente algo se foi falado naqueles corações. Algo se foi falado e aquelas pessoas ouviram. Viu, pastor Anderson? Eu tenho até essa interpretação, porque é interessante que a Bíblia, quando relata que eles entendiam o que se falava, é porque Deus estava naquele momento falando alguma coisa com alguém, algum assunto com alguém. Algum assunto com alguém. Né? Por exemplo, uma pessoa que você já viu, a pessoa, quando ela recebe, é batizada com o Espírito Santo, recebe ali automaticamente o dom em falar em línguas ou variedades de línguas. A pessoa ela fala uma língua e você está ouvindo, mas você não tem aquela interpretação, a não ser que Deus lhe dê aquela interpretação. Ou talvez, quando Deus dá a interpretação daquilo, obviamente você transmite à igreja quando assim é a vontade do Senhor. Ou guarda no seu coração quando assim Deus está falando com você. Deus ele usa dessas variedades para falar com toda a sua igreja. Porque eu coloquei aqui, isso aqui eu achei bem interessante, irmãos, que se você pegar, isso aqui está no grego. É algo estrangeiro, uma fala estrangeira na língua no estrangeiro. Aquilo que uma pessoa, se Deus quiser hoje usar alguém que não fala inglês para falar com um americano, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Se Deus achar que assim seja feito, Deus ele faz isso. Se você encontrar de repente no meio da rua um espanhol ou alguém que ele fala simplesmente a sua língua, acontece muitos vídeos, irmãos, eu já ouvi, os irmãos pesquisem. Quando missionários entram em aldeias indígenas, onde realmente aqueles índio de verdade, não índio mascarado, que só sabe falar o dialeto local deles, e missionários entram ali com a permissão de Deus, e de alguma forma Deus fala ao coração deles ali e começa a interpretar aquilo que eles estão falando, e por causa disso eles pregam o Evangelho de Jesus. Existem diversos testemunhos dessa forma. Porque a palavra de Deus ela é direcionada a todos os homens, mas o meio recurso quem dá é Deus. Basta nós crermos. O que eu quero dizer e aquilo que porque eu li o capítulo 12 de 1 Coríntios também, para que nós entendamos e possamos saber que o derramamento dos dons do Espírito Santo ainda é vigente na igreja. Basta a igreja buscar, basta a igreja pedir, basta as pessoas. Sabemos que, de repente, é a hora que Deus achar por bem derramar, irmãos. Não é eu falar, receba e você vai receber. Não, não é assim. Opera Deus. Nós, como nos colocando posicionados à vontade do Senhor, obviamente, nós vamos lançar uma palavra de Deus no seu coração. E o ouvinte tem que ouvir, acreditar e crer. Eu fui batizado
com o Espírito Santo quando eu tinha 12 anos de idade, numa vigília, às 5h30 da manhã, lá em Guarulhos. Os irmãos chamavam todo mundo para frente. E na hora de orar, o irmão colocou a mão na minha cabeça, e colocar a mão na minha cabeça, Deus manifestou a sua glória sobre a minha vida. Eu tinha 12 anos de idade. E a partir daquele momento, eu pude aprender muito com Deus. Porque Deus, Ele ensina, irmãos. Deus, Ele sempre vai ensinar. Nós temos por base. Eu entendo assim, agora, até porque já vai estar encerrando. O escritor aqui ele vai colocar como o batismo com o Espírito Santo a evidência de língua estranha, baseado em alguns textos em Atos. Atos 10, capítulo 44, verso 46. O capítulo 46, o verso 46 vai dizer que falaram em línguas. E Atos, capítulo 19, do verso 1 ao 6, lá em Éfeso, também vai falar, no final, que eles falaram em línguas, por evidência do momento que a igreja estava vivendo. E o escritor aqui dessa revista, ele coloca bem, ele divide bem o seu posicionamento sobre a regeneração e ser visitado e ter habitado dentro de si o Espírito Santo de Deus, e sobre a manifestação com o batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, através dos dons. Através dos dons. Isso não quer dizer, irmãos, que uma pessoa que não fala em línguas, que não profetiza, ou que tenha algum outro dom relacionado, isso não quer dizer que a pessoa não é apta para exercício da obra de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque a partir do momento que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12 em diante, que fala do corpo de Cristo, que a unidade do corpo dá-se através do Espírito Santo de Deus. A pessoa, pelo fato de já ter o Espírito Santo de Deus, quando ele se entrega ao Senhor, porque foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, conforme está no Evangelho de João capítulo 1, acho que é verso de número 12 também, dele o poder de ser filho de Deus. A partir do momento que você é filho do Senhor, já existe de você uma vontade vinda de Deus, através do seu Santo Espírito, para o exercício da sua obra. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Isso é verdade. Obviamente, que aquele que busca a Deus através da oração e consagração ainda mais, e busca crer e busca os dons do Espírito Santo de Deus, em algum momento Deus vai manifestar sobre essa pessoa os dons do seu Espírito. Porque a pessoa assim tem buscado. Por isso que o apóstolo ele deixa bem claro no finalzinho do capítulo que nós lemos, o verso 11, dizendo que ele Deus, ou seja, Jesus, ele dá através do seu Espírito a quem ele achar por bem. Não sou eu que escolho para quem Deus vai dar o dom. Não sou eu, irmãos. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. É o próprio Espírito que viu algo em mim e me entregou. Viu algo nos irmãos e entregou para você. Com alguma finalidade. Com alguma função. Alguma função. Se Deus lhe permitiu alcançar, galgar algo, é porque Deus tem um propósito ministerialmente, local ou fora daqui, e através desse propósito, Ele te entrega uma oportunidade de você adquirir o conhecimento, porque esse conhecimento vai ser usado, ou aqui, ou lá fora, ou em algum outro local que você for. Isso é a manifestação de Deus. O que nós, igreja, irmãos, vou estar encerrando, não podemos aceitar é que o Espírito Santo de Deus, irmão, seja deixado de lado, fora da igreja. Você e eu não podemos aceitar, irmãos, que o Espírito Santo de Deus não se manifesta mais na igreja. Não se manifesta mais na igreja. Por isso eu volto a dizer, o apóstolo Paulo, ele diz, não extingais o Espírito. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos usar o púlpito da igreja. Eu digo isso para mim, tomo isso por exemplo. Se eu estiver errado, o pastor, por gentileza, me corrige. Eu não posso usar o púlpito da igreja. Eu não posso usar um palanque onde eu estou falando de Jesus, irmão, para dizer que o Espírito Santo de Deus, irmãos, não tem mais lugar na igreja. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu não posso usar o púlpito, ou seja, a autoridade que me é dada naquele momento de pregar, dizendo que a língua que o irmão ou a irmã falam é uma língua que não tem conotação bíblica, porque a Bíblia não me ensina. A Bíblia não me fala qual é a língua que você e eu temos que falar. Tem o dom de discernimento. Obviamente, irmão, igreja que ora, que jejua, que busca, se o diabo quiser manifestar, Deus vai levantar alguém para barrar em nome de Jesus. Então nós não temos que nos precipitar, antecipar algo que não está acontecendo. Nós não temos que fazer isso.
Tem pessoas que cheias do Espírito Santo de Deus. Imagine só, de repente, 120 pessoas tomadas pela glória do Senhor. Não estava ali, eu não estava ali. Mas teve alguém que chorou ali, irmãos. Teve alguém que lembrou da promessa dele em ascensão aos céus. Teve alguém, irmãos, que duvidou e se escondeu, mas ali foi tomado pelo Espírito Santo, que é no caso de Pedro, e pregou o Evangelho a mais de 3.000 almas. Alguém, irmão, foi tocado. Quando Deus ele manifesta sobre a igreja, pessoas se manifestam de formas diferentes. Não é porque eu pulo, eu rodo, eu viro cambalhota, irmãos, que eu sou em pecado. Não é porque quem está ali sentado, irmãos, também está. Não é isso. Cada um tem uma espontaneidade. Pouco tempo atrás eu falava ainda com o nosso pastor presidente. Eu falava, pastor, tem irmãos que chegam no microfone e falam assim, paz do Senhor Jesus, com aquela voz mansa. Né? Calminha, tem irmãos que é assim, eu acho até louvável. Eu não, eu berro. Eu falo alto. Porque isso é da minha natureza, eu falo alto. Mas isso, o agudo da minha voz que seja, não quer dizer que é mais soberano que o irmão que fala mais manso. O que importa é que nem nesse, nem em mim, deva ter a falta do Espírito de Deus, irmãos. Eu gritando que tem a unção de Deus, o irmão que fale manso, que também tem a presença do Senhor. Porque assim, nós como igreja, como corpo, tomado pelo Santo Espírito do Senhor, possamos ter, obviamente, essa certeza da sua manifestação. O tópico, eu vou ler aqui, irmão, só para nós encerrarmos. 2:3 diz assim, falar em línguas e a natureza profética. Ou falar em outras línguas, ou falar em línguas, nos remete à natureza profética e missionária do dom pentecostal. Importante aproveitarmos este estudo para fazermos essa associação, pois contribui para não esquecermos que o revestimento de poder visa ao comissionamento e capacitação para serviço e testemunho. Afinal, o próprio Senhor Jesus diz, recebereis e ser-me-eis testemunha, que a igreja continue sendo inspirada pelo Espírito Santo a falar das grandezas de Deus, magnificar a Deus, anunciar a virtude de Deus, com ousadia em todo o tempo, até que Cristo venha. O tópico 3.1 vai dizer assim, sobre o propósito e resultados, que vai se falar no propósito do batismo com o Espírito Santo. Iniciemos a presente reflexão com 2 textos extraídos de Lucas e Atos, de Lucas, que registram a palavra de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem serem revestidos de poder. Lucas 24:49, nós já falamos sobre isso. Notar que este versículo tem forte conexão com o versículo 47. Para pregar, eles deveriam aguardar o revestimento de poder. Atos 1:8. Revestimento de poder para ser testemunha. John Wyckoff cita Strongett ao escrever sobre o propósito do batismo do Espírito Santo. Teologia Sistemática, Stanley Horton, 97, página 456. Já que o dom do Espírito era carismático ou vocacional para Jesus, é a igreja primitiva. Assim também deve ter uma dimensão vocacional na experiência do povo de Deus hoje. Afinal, também precisamos de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. Esse poder, irmão, só vem do céu, do alto. Do alto. Do alto. E para receber esse poder do alto, irmão, nós temos que nos deixar de lado as coisas de baixo. Entendeu? Nicodemos conhecia a lei? Sim, conhecia? A lei foi suficiente para tirar dele a dúvida que ele tinha em relação a Jesus? Não. Não foi, irmãos. Por isso que Jesus falou, do alto, de cima. As coisas de Deus, as coisas do céu, vêm de cima, irmãos. E crava no nosso coração. Nós temos que ter isso em mente. Poder só vem dos céus. Poder humano que nós adquirimos aqui não é comparado àquilo que vem do céu. Aquilo é momentâneo, tem limite. Autoridades que sejam aqui têm limites, mas aquilo que vem do céu é eterno, é permanente. Então, nós pregarmos o Evangelho, temos que ter poder, e esse poder só vem dos céus. Os primeiros discípulos depois do Pentecostes. Uma leitura isenta do Novo Testamento revela a postura dos primeiros discípulos de Jesus Cristo depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia, o entusiasmo, a vida de oração, a prontidão no anúncio do Evangelho dos primeiros discípulos e a perseverança mesmo diante das perseguições e ameaças. Como
nos exemplos registrados nos Antigos Testamentos, é visto na lição passada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo resulta em um viver comprometido com a tarefa missionária e edificado com o progresso espiritual. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo permanece fiel, obediente ao Senhor. Emoções momentâneas não quer dizer Espírito Santo de Deus. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Isso acontece sempre muito em congresso. Aquela emoção momentânea, que acabou-se o congresso, desliga a chavinha e volta a tudo que era antes. Não. Os discípulos ali receberam o Espírito Santo de Deus, partiram a pregar o Evangelho. Muitos foram mortos no meio do caminho. Sobra João lá na frente, que tem aquela tremenda, gloriosa e terrível revelação do Apocalipse, na ilha de Patmos. Cheio do Espírito Santo do Senhor. Então, emoção momentânea, irmãos, não significa que é Espírito Santo de Deus. Por quê? Como você observa isso? Quando a pessoa volta a fazer tudo aquilo que estava fazendo antes e não se firma com Deus. Você quer, vou ler a conclusão. Você quer saber uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Realmente, ela tem vontade de estar diante de Deus a todo instante. Ela tem vontade. Tem vontade. E eu, como crente, pastor, crente que deixa de vir na igreja, irmão, não tem o Espírito Santo de Deus completamente ativo em seu coração. Em algumas circunstâncias, eu digo. Ela tem a possibilidade de vir e não vem. Por que isso? Porque nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, e sabemos que Deus nos colocou nesse corpo, nós queremos estar perto um do outro, porque nosso lugar é os céus. Em breve nós estaremos lá, cada um na sua dificuldade, na sua particularidade, nas buscas dos seus propósitos, mas nunca deixarmos de lado o propósito maior da igreja, que é de adorar o Senhor em espírito e em verdade, e de nos amarmos, nos respeitarmos e vivermos cada dia mais com a presença da essência de Deus em nome de Jesus. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Não podemos esquecer que o reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem o poder nas suas mãos. Assim, o resultado desse revestimento vindo do céu consente ao crente o poder para combater contra as forças do mal no poder do Espírito Santo. Os pentecostais precisam estar cuidadosos para não enfatizar o batismo com o Espírito Santo apenas como falar em línguas e evangelização mundial. Fazer isso é excluir ou restringir a obra do Espírito em outros aspectos da vida de um crente. A conclusão vai dizer que cada discípulo de Cristo, na atualidade, seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que já passaram pelas experiências sejam estimulados a buscar continuamente serem cheios do Espírito Santo para a edificação da igreja e a glória de Deus. Sem o Espírito Santo, irmãos, a igreja não é edificada. Sem o Espírito Santo, a igreja não é edificada, irmãos. Que tenhamos o Espírito Santo, que possamos falar em novas línguas, que possamos falar em variedades de línguas, que possamos estar cheios da presença dEle. E se você se alegrar com a presença dEle, irmão, adore Ele, não importa o local onde você esteja, adore Ele, porque a glória é para Ele. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os